o Senhor Jesus no jardim do Getsêmani. E agora o Senhor isola-se para apresentar em oração a seu Pai os sofrimentos que o esperam. Mas, embora isolando-se para a oração, leva consigo 3 dos seus discípulos para que, nesse tão solene momento, eles pudessem vigiar com ele. Eram os mesmos 3 que tinham estado com ele por ocasião da transfiguração. Eles deviam ver a sua glória no reino e os seus sofrimentos. Afasta-se deles um pouco, indo mais para diante. Eles, porém, adormeceram, tal como tinha feito no Monte da Transfiguração. Esta cena é-nos descrita em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Jesus não bebia ainda o cálice, mas tinha-o perante si. Na cruz ele bebeu, sendo feito pecado por nós, e a sua alma sentiu-se desamparada de Deus. Aqui, o poder de Satanás atua, empregando a morte como terror a fim de o oprimir. Mas a consideração deste assunto terá lugar mais adequado quando se lê o Evangelho de Lucas. Vemos aqui a alma de Jesus sob o peso da morte, antecipada como somente ele o podia conhecer, e ela não tinha ainda perdido o seu aguilhão. Sabemos quem é que tem o poder da morte, e a morte tinha por enquanto o pleno caráter de salário do pecado, e a maldição, o do juízo de Deus. Mas Jesus vigia e ora, por um lado, como homem, submetido pelo seu amor a este assalto, em presença da mais poderosa tentação a que podia ser submetido, ele vigia. Por outro lado, expõe a sua aflição a seu Pai. A sua comunhão não foi interrompida, por grande que fosse a sua angústia. Esta angústia era-lhe mais dolorosa em submissão e dependência do Pai. Mas nós devíamos ser salvos. Se Deus devia ser glorificado nele, que se tinha encarregado da nossa causa, o cálice não podia ser afastado dele. A submissão de Jesus é perfeita. Jesus lembra com ternura a Pedro a sua falsa confiança, fazendo-lhe sentir a sua fraqueza. Versículos 40 e 41 de Mateus capítulo 26. Mas Pedro estava demasiado cheio de si mesmo para aproveitar a lição. Desperta do sono, mas a confiança que tem em si mesmo não é abalada. Era-lhe necessário uma experiência mais triste para o curar. Jesus toma, pois, o cálice, mas toma-o da mão de seu Pai. A vontade de seu Pai era que ele o bebesse, entregando-se assim inteiramente a seu Pai. Não é nem das mãos dos seus inimigos, nem das mãos de Satanás, embora eles fossem os instrumentos, que ele o toma. De conformidade com a perfeição com que se havia submetido à vontade de Deus a este respeito, entregando-lhe todas as coisas, é só da sua mão que ele o recebe. É a vontade do Pai. É desta forma que nós escapamos de causas secundárias e das tentações do inimigo, buscando só a vontade de Deus que ordena todas as coisas. É dele que recebemos aflições e provações, se elas nos sobrevêm. Mas já não há necessidade de que os discípulos vigiem. Chegou a hora. Jesus ia ser entregue às mãos dos homens. Isto era dizer tudo. Judas indica-o com um beijo. Jesus vai ao encontro da multidão e repreende Pedro por ter procurado resistir com armas carnais. Se Cristo tivesse querido escapar, poderia ter pedido 12 legiões de anjos e tê-las-ia.